Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Carisma Missões Global. Olha só, gente, estão vendo isso aqui? Estão vendo? Sobre o que nós vamos falar hoje? Gente, eu estou muito feliz. Nós vamos falar hoje sobre o pessoal que foi, né, os alunos e ex-alunos, a equipe que foi para o Japão pelo Carisma Missões Global. Então, gente, imperdível, tá? Você precisa estar aí. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração, porque eles têm testemunhos, assim, fortíssimos daquilo que Deus fez na vida deles, tá bom? Então, fiquem prontos aí, bora lá! Então, gente, dá uma olhadinha aqui para a mesa, olha só. Coisas do Japão, olha que coisa linda. Ganhei, gente, uma delícia. Eu estou muito feliz, muito feliz. Por quê? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a equipe do Carisma Missões que foi para o Japão. Vou explicar um pouquinho como funciona. Nós, do Carisma Missões Global, nós temos várias áreas de atuação e uma delas é o Desafio Carisma. O Desafio Carisma, nós enviamos alunos e ex-alunos para o campo missionário, no Brasil e fora do Brasil. Dentro lá de Atos 1:8, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, nós intitulamos o Desafio Carisma como os confins da terra. Tá? Então, nós mandamos essas equipes para Brasil e fora do Brasil. E julho agora, nós enviamos 2 equipes e uma delas foi para o Japão, gente. Acredita, do outro lado do mundo. Sayonara, arigatou, né? Então, vem cá, Felipe, vem cá, Rivaí. Nós estamos aqui com algumas pessoas que foram, tá bom? Olha só, Felipe, Rivaí, Márcio e Renata. Gente, faz arigatou. Então, nós vamos estar conversando aqui, gente. Nós vamos estar trocando, vai ser muito descontraído. Eu espero realmente que Deus fale ao seu coração. Porque, olha, gente, muito milagre aconteceu para que eles estivessem lá. Tá bom? Então, tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Primeiramente, obrigada por terem vindo, né? Renata, Márcio. E vamos falar um pouquinho? Fala um pouquinho de você, Renata. O que você faz, quem você é, Márcio também, tá bom? Sim. Aí a gente começa. Amém. Meu nome é Renata, eu sou supervisora do Carisma Missões, né? Já estou trabalhando há algum tempo com a Bia, né, no Carisma Missões. E também sou professora do Carisma agora, né? Esse ano eu fui convidada para dar aula no Carisma. E eu estou aqui para contar um pouquinho da nossa experiência. Não, já é a minha 4ª viagem pelo Desafio Carisma, mas essa realmente foi especial. Foi muito especial o que a gente experimentou lá. Não só lá, mas ao longo do processo, tudo que Deus fez aqui também, nos preparativos, foi muito especial, foi diferente das outras que eu havia feito. Não só em tudo que Ele fez na equipe e através da gente lá, mas também tudo que Ele moldou dentro da gente, os processos aqui. Ai, gente, foi bênção demais. A gente vai contar aqui os detalhes. Isso que a gente quer ouvir. Márcio, obrigada também por ter vindo, viu? Fala um pouquinho de você. Então, meu nome é Márcio, né? Márcio Fernandes. Eu faço parte também, junto com a Evelyn, liderança do Carisma na Estrada. Estamos aí juntos, né, dentro de Minas Gerais, pregando o reino de Deus, né, proclamando o reino de Deus. Então, assim, é muito importante. Então, missão queima no meu coração. Sim. Então, assim, o mais importante é a gente desenvolver como a gente foi ensinado e como Deus nos ensina todos os dias. O papel nosso é pregar o reino de Deus. Então, assim, a experiência também, dentro desse desafio Carisma, tá no Japão, foi uma experiência sensacional. Uma experiência que houve realmente a mão do Senhor, né? Houve o Senhor, assim, cada testemunho, cada direção, e assim, só tem que... E agora a gente, no decorrer da entrevista, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Para quem não conhece o Carisma na Estrada, né, que o Márcio citou, é uma das ações também do Carisma Missões, ok? Mas a gente não vai falar sobre isso. Sim. Mas eu lembro, Márcio, de uma coisa que me marcou muito, que eu já te falei, quando você foi para Angola o ano passado. E numa das nossas reuniões, né, de treinamento,
Eu lembro que você chegou para mim com sua pastinha, com todos os documentos, tudo ali. O seu olho brilhava, falando, Bia, eu vou para Angola. E esse ano não foi diferente, né? Quando você chegou e falou assim, Bia, eu vou para o Japão. Eu sei que o seu olho brilha, que o seu coração queima, e é isso que nós queremos, Sim. né? Queimar missões, né? Faz parte, Deus, faz parte do coração de Deus, missões. Precisa fazer parte do nosso coração Com também, certeza. né? Mas amém. Vocês vão falar mais do que eu. Renata, fala pra gente. Eu queria que você contasse como que você, qual foi a sua reação quando você ficou sabendo que você iria para o Japão, né? E contar também qual foi a reação da sua família. E também contar sobre o seu pai, da sua volta, quando você voltou para o Brasil. Verdade. Quando você me ligou, né, falando que tinha dividido a equipe e que eu iria para o Japão. E me passou também o nome das pessoas que iriam. Eu fiquei, ao mesmo tempo, muito feliz. Eu já tinha uma palavra, um direcionamento para o Japão. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, né? Porque ano passado, a gente já tinha tido uma oportunidade de estar com o Japão, que infelizmente não aconteceu por causa do Covid. Então, a gente já tinha orçado os valores da viagem, tudo, e todo o montante. E no momento que você falou, é o Japão agora, veio a preocupação. Meu Deus, recurso financeiro. Né? Eu acho que foi assim, foi a preocupação de todo mundo da equipe. E à medida que o tempo ia passando, a gente fez algumas ações, infelizmente algumas foram canceladas. Eu sei que à medida que o tempo foi passando, nós ficamos muito preocupados e confessar que o pecado, né, em algumas situações até mesmo incrédulo, achando que a gente não iria, né, porque o tempo já estava terminando, o tempo já estava chegando, já era quase final de junho e a gente não tinha o valor nem para comprar as passagens. Então começou a surgir muita preocupação na equipe e aquele sentimento, eu acho que a gente não vai mais, eu acho que não dá. Mas Deus é um Deus de milagre, e eu estou aqui para te falar, creia no Senhor, que o Deus que dá a direção, Ele também dá a provisão. E no momento certo, chegou o valor, né? Mas não entra nisso agora ainda não. Não vou falar não. Chegou assim a provisão e nós conseguimos ir em 6 pessoas. Minha família recebeu bem, eles já estavam nessa expectativa. Desde o ano passado? Desde o ano passado, principalmente a minha mãe. Minha mãe, ela sempre me apoiou muito nessa área ministerial, do chamado. Eu sempre tive o apoio da minha mãe, graças a Deus. Mas, por outro lado, pelo fato do meu pai não ser convertido, eu sempre tive uma dificuldade com ele nessa área ministerial. Mas que no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, foi vencida também, graças a Deus. Ele que me deixou no aeroporto, e desde a minha primeira viagem, foi para Blumenau, eu lembro, foi em 2018, 2019, o meu medo era avisar que eu estava indo viajar para fazer missão pelo Carisma Missões. E aí, faltando uma semana, eu falei com ele que eu iria fazer a viagem, porque eu fiquei com medo da reação dele. E, para minha surpresa, ele não reagiu de forma negativa, pelo contrário, ele falou, vou te levar no aeroporto, e ainda ofertou na minha vida. Ele te abençoou. Ele me abençoou. E desde então, desde 2018, ele começou eu vi Deus quebrantando o coração e vi o Senhor inclinando o coração dele para ficar aberto para isso. Porque é interessante uma coisa, eu vou para missões. E aí os pais não abençoam. Então calma, de repente não é o tempo. Não é o tempo, né? É isso mesmo. Porque quando é o tempo, as coisas fluem, né? Elas alinham, todas as coisas se alinham para que o propósito se cumpra. Eu tive uma resistência do meu pai desde quando eu vim fazer carisma, para falar a verdade. Ele nunca concordou. Mas aí, aos poucos, quando surgiu a oportunidade de fazer viagem, eu falei com o Senhor, eu preciso da liberação do meu pai. Porque como que eu vou com ele... com essa situação dentro da minha casa, né? Com ele não aprovando. E aí, graças a Deus, era o meu medo, mas em 2018 ele me liberou. Mas assim, agora, nessa do Japão, eu acho que Deus fez a obra, Deus fez a obra completa. Quando eu retornei do Japão, coincidiu de eu passar meu aniversário lá, e quando eu cheguei, meu pai no Japão, lá né? no Japão,
E aí, quando eu cheguei, meu aniversário foi dia 2, nós chegamos aqui no dia 3, aí no dia 4 eu comemorei com a minha família, e pela primeira vez na minha vida, depois desses longos anos aí, de quando eu entrei no Carisma, que foi em 2013, segundo semestre, e pela primeira vez na minha vida, eu senti que meu pai realmente me abençoou. A hora que ele foi me dar os parabéns, ele falou: Renata, que Deus te abençoe e que você faça da melhor maneira possível isso que o Senhor te chamou para fazer. Ali eu me senti assim, nossa, era o que eu precisava para ficar livre. Livre assim, porque a gente fica, a gente quer para romper, é isso mesmo. E ele nunca foi contra de falar: eu não quero você, mas ficava aquele peso, sabe? Olha, eu não concordo, mas é você que sabe da sua vida, né? Eu não vou impedir. Mas quando eu voltei do Japão, ele me abençoou. E aquilo ali para mim foi... Eu precisava disso, né? Ele é meu líder, né? Espiritual, né? Meu pai. Ele é autoridade sobre a minha vida. E no momento que ele aprovou isso, eu falei: ai, Deus, era isso que eu estava esperando todo esse tempo. Era por isso que eu estava orando. E assim, enquanto que a gente vai, cuida das coisas que o Senhor direcionou, ele vai cuidando dos corações, principalmente da nossa família. E é muito interessante, a gente precisa entender isso, né? Nossa vida, nossos caminhos precisam ser pautados, né, por esse respaldo, né, das nossas lideranças, nossos pais. Mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente, não importa. A Bíblia fala para nós honrarmos os pais, não fala para honrar o pai crente. Isso. Fala para honrarmos, né? Então, eles precisam dizer sim, as nossas lideranças, né, pastores, né, quem está sobre nós, precisa dizer: ok, eu concordo, te abençoo, para que tudo flua. Né? E para que você vá em paz, né? Claro. Você vai em paz. E de repente, se alguma coisa está travada aí, de repente não é o tempo de Deus. Né? Então a gente precisa entender isso. Muito bom, muito bom. Márcio. Sou eu. Sou eu. Como fala sou eu em japonês? Como que fala o quê? Orogodô. Não sei, né? Mas vamos lá. Dentro da equipe, vocês tiveram desafios aí financeiros. Sim. Mas nós vamos falar mais para frente. Ok. Né? Mas você foi uma das pessoas dentro da equipe que conseguiu levantar um bom recurso. Sim. Como você fez para levantar esse recurso? Conta pra gente. Então, esse recurso, como eu conheço muita gente, né, eu tenho assim, é uma graça de Deus, vamos dizer assim, Amém. né? Eu conheço muita gente, converso com muita gente, e aí eu fui fazendo os contatos, que eu tinha alguns amigos, algumas igrejas, e fui desenvolvendo, fui fazendo bazar, fiz muito bazar. Sozinho? Não, eu juntei Miriam também. Juntei Miriam também. Miriam, vamos ali comigo. Aí fizemos bazar. Aí, assim, no Instagram, eu conversei com o pastor. Falei: pastor, tem uma oportunidade assim, assim. Aí vamos marcar uma reunião para conversar? Aí nós marcamos uma reunião, conversei com ele. Ele abriu, assim, a porta. O seu pastor? Abriu a porta e a gente foi fazendo, divulgando nas igrejas, vendendo produtos. Então, assim, foi crescendo e eu consegui levantar um recurso bacana, entendeu? Graças a Deus. Lá na Conferência do Espírito Santo, né, abrindo aqui, né? Sim. Quanto mais ou menos você já tinha levantado de recurso? Em torno já uns quase 4 mil já. Muito bom. E depois da conferência chegou a 6 mil reais, né? Isso. Muito bom. Sozinho? Sozinho. Batalhando, correndo atrás. Claro, também divulgando nas redes sociais. Eu fiz amigos meus que me ajudaram, que mexem com marketing, essas coisas, fez pra mim e coloquei divulgando nas redes sociais. E o povo, assim, abençoou. Olha, entendeu? R$1.000, chegou a oferta de R$1.000, e sim, o povo tem gente, porque as pessoas às vezes não entendem o que é missão realmente, né? Porque a missão às vezes você não vai, mas a partir do momento que você está abençoando, você está indo junto, entendeu? Então assim, as pessoas, é muito importante abençoar, porque é o reino de Deus sendo pregado naquela nação. Sim, com certeza. Mas por que eu perguntei? Porque às vezes quando a gente vai para uma viagem, um campo missionário, não, Deus vai suprir. E eu fico esperando só Deus fazer, cair do céu. Deus pode fazer assim? Pode. Se há essa necessidade, Ele faz. Né? Mas Ele nos deu também criatividade, braço, perna, boca, para trabalharmos, para corrermos atrás. Então, eu achei muito legal isso, né? De você ter levantado esse recurso. E eu achei muito bom, né? E olha ainda que eu não estava trabalhando, né? Então, assim, eu fui correndo atrás de tudo, entendeu? E aí Deus foi abrindo as portas, entendeu? As coisas foram acontecendo.
E você tinha uma palavra específica, assim, para o Japão? Pro Japão? Sim, assim, pro Japão, na verdade foi assim, quando eu participei, né, do desafio, como ano passado fui para Angola, então foi Angola e Japão, novamente, né? E aí eu perguntei ao Senhor, para onde você quer que eu vá? Este ano. Você quer que eu vou para Angola novamente? Ou você quer que eu vou para o Japão? E o Senhor falou comigo, não, você vai para o Japão. Tem uma palavra específica, você para o Japão. Não, beleza, e aquilo estava no meu coração, aquilo não saía. Então, como Deus falou, quando Deus fala, Ele cumpre. E você não compartilhou isso? Eu lembro que você não compartilhou com ninguém. Não, com ninguém não. Entendeu? Eu só sabia que nas reuniões, você falou, não, gente, eu tenho certeza que eu vou. Eu tenho uma palavra, sempre eu falava isso. Entendeu? Porque a gente chama isso de balançar coqueiro, né? Na Jocum a gente falava muito isso. Agora, eu quero ir para tal lugar. Então eu começo a falar para todo mundo em volta. Eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para tal lugar, até chegar no ouvido do líder. Aí o líder vai ficar constrangido e vai colocar a pessoa naquele lugar, né? E não é por aí, é isso mesmo, né? Você não compartilhou, você guardou no coração, porque se foi Deus, iria acontecer. Sim. Né? Então, glória a Deus. Gente, fala para mim, para vocês, pessoal, qual foi o maior desafio para ir para o Japão? O maior desafio para vocês? Para mim foi o financeiro. Financeiro e a questão do transporte com relação à saúde. Para mim foi o maior desafio. Tá, fala um pouquinho da questão da sua saúde. Eu tenho trombofilia e eu faço uso de uma medicação controlada, justamente para diminuir. Na verdade, eu não posso ficar parada muito tempo com as pernas para baixo. Eu tenho que sempre movimentar para circular, o sangue circular. Ótimo. Quantas horas de viagem Brasil-Japão? O primeiro voo foram 15 horas. E a escala foi aonde? Dubai. 5 Tá horas. muito chique, gente. 5 horas em Dubai. E aí depois o segundo voo foi 10 horas em Tóquio. Depois mais 6 horas de van para chegar em Inazawa. Isso. Então o quê? 2 dias e meio, mais ou menos? Quase 3 dias, né? Quase 3 dias. E quando eu descobri todo esse percurso, a primeira coisa que eu fiz foi na minha médica, na minha hematologista. Eu falei, olha, tem uma viagem programada, como que eu faço? Sim. E aí ela foi e me passou a real, Renata. Apesar de você usar as medicações que eu vou te passar, ela me recomendou as injeções, você não está livre do risco de trombose. Aí ela foi me indicou a meia, tudo assim, foi tudo certinho, mas ficou aquele aperto no coração. Deus, será que é a hora? Será que é para eu ir? Mas eu saí do consultório, eu lembro que eu até liguei para a Tamires. Na verdade, a Tamires tinha me ligado. Eu falei, nossa, Tamires, saí do consultório médico aqui agora. A médica tinha me passado a receita, toda a medicação em inglês para passar na alfândega. E eu falei, só que ela me deixou com um pouquinho de medo. Ela me passou tantas recomendações que acabou que eu fiquei com medo de viajar. E aí eu cheguei em casa e falei, vou orar ao Senhor para ver se é a hora mesmo, se é o tempo. Eu falei, Deus, eu quero paz. Porque se eu ficar preocupada, aí eu vou acabar não indo, se eu ficar comigo. E eu falei, eu quero paz. E aí, graças a Deus, o Senhor trouxe paz no meu coração. Então, essa parte foi vencida, né? O que aconteceu? Fala pra gente, durante a viagem. Deu algum problema? Não, graças a Deus, nenhum problema, gente. Eu usei toda a medicação e, graças a Deus, não tive nenhum problema. Não, teve uma coisa especial que você me contou. O que foi? Não sei se inchava, o que era? A perna não doeu, né? Eu fiquei lá 2 semanas sem meia. Aqui eu uso meia constante, né? Eu fiquei lá praticamente 2 semanas sem meia e a minha perna não doeu. Nada. Foi assim, foi de Deus demais. Meu Deus. Se a gente dá ouvidos ao medo, se nós damos ouvidos ao medo... A gente paralisa, a gente não avança. E o medo é o contrário da fé. Se Deus falou, Ele vai cuidar. De tudo, né? Com certeza. E assim, Deus me deu muita paz. Eu levei minhas medicações, mas foi tudo com muita paz, graças a Deus. E o financeiro, que era a questão do valor, do montante, né? A gente estava aí orçando a passagem mais ou menos... Pode falar o valor? Não, por enquanto não. Não, então tá. Por enquanto não. Então tá bom. Era um valor muito alto. Sim. E o que a gente tinha como equipe estava muito longe ainda. Então esse foi o segundo maior desafio, foi a questão financeira mesmo, das passagens. E para você, Márcio, qual foi o maior desafio? O maior desafio também para mim é o financeiro, né? Que foi também financeiro. Mas aí Deus, ele fez um milagre, né? Vamos colocar aqui. Quando Deus, ele dá a direção, ele traz a provisão. Sim.
né? Então, assim, ele fez um milagre. Então, o maior desafio mesmo é o financeiro. Foi. E também o desafio foi tirar os vistos, né? Também para mim, que fui eu que tirar os vistos. Isso, por favor. Fui eu tirar. Eu Conte fiquei pra assim, gente. até o primeiro momento, eu falei com a Renata, Renato, vou sozinho. Eu tô falando, Renato, vai comigo, Renato. Porque eu fiquei assim. Aonde você foi Então, tirar o eu visto? fui no Rio de Janeiro tirar o visto, lá no consulado, Tá bom. lá no Flamengo, entendeu? E aí, a gente marca aqui, conversa aqui, aí esperando algumas documentações chegar, né, Renato? Aí, até que chegou o dia, marcou, foi numa segunda-feira, né, se eu não me engano. Isso. Foi numa segunda-feira, aí eu já fiquei assim, Renato, vamos comigo, eu não queria ir sozinho, porque eu nunca conversei no consulado. E é 6 vistos, né? Então, assim, é uma Você foi grande... tirar o visto para toda a Para equipe? toda a equipe. Então, assim, uma grande responsabilidade. Assim, tirar para mim eu já tremo, mas para todo mundo. Então já fica mais complicado. Aí, beleza. Cheguei, marcou direitinho, fui lá. E aí, conversei lá com a moça, pediu todos os documentos necessários, uma perguntação. E, assim, é muito detalhe. É muito documento, muito detalhe. Conta um dos detalhes, Márcio. Não, um detalhe. Aí eles pediram, mas eu preciso comprovar a renda do fulano. Mas está aqui. Não, mas não está escrito aqui. Aí eles olham lá na folha, eles dão um rabisco, não, tá ok. Não, tá faltando isso. Então, assim, eles são muito detalhistas. Só um parênteses, é porque como a igreja que financiou a nossa acomodação e a nossa alimentação lá, Isso. então a gente precisava da declaração da igreja, declaração de imposto de renda, uma carta, muita documentação, porque eles iam marcar com essa despesa. Sim. E aqui, como as passagens nós ganhamos uma doação, então também precisava dessas pessoas que doaram toda uma documentação. Por isso que foi mais burocrático, porque nós não compramos a passagem, nós recebemos a passagem de doação. Então precisava de toda uma comprovação de renda para ser emitido o visto. E também quando nós fizemos aí várias ações, né? Nas conferências, tudo. Então, esse montante também que foi levantado, também não estava comprovado. Não. E isso também foi um... Foi. Aí a gente conseguiu tirar um extrato da conta bancária, mais a carta, e assim, a gente juntou tudo que poderia comprovar que aquilo ali foi feito por doação. Então, o extrato da conta bancária, a carta que você emitiu, eu emiti uma outra carta. Então, assim, a gente tentou registrar tudo para a gente conseguir o visto. Mas para mim foi um aprendizado. Esse foi muito bom. Foi. Vai lá. E aí eles olham tudo, eles observam olham tudo. detalhes. Entendeu? Detalhe. Aí, beleza, falou assim, então daqui 2 dias úteis, entendeu? Você volta, ou qualquer coisa você pode ligar antes, ver se está tudo aprovado, porque vai passar por uma análise. Então tem esse processo ainda, se vai ser liberado ou não. Falei, Jesus, então comecei a orar, né? E a gente já tinha comprado as passagens, porque você só tira o visto com a passagem na mão. Aí, então, beleza. Aí, como eu fiquei em Niterói, na casa de um amigo meu, né? Aí, beleza. Aí liguei pra lá, aí a pessoa responsável falou, Márcio, pode vir buscar. Deu tudo certinho. Falei, graças a Deus. Aí na hora que você mandou uma mensagem pra equipe, como é que foi? Não, eu liguei pra Renata. Você ligou? Liguei pra Renata. Nossa, eu não acreditei. Eu falei, Deus, eu não acredito nisso. Eu falei, é o Senhor mesmo que tá nesse negócio, porque para abrir as portas desse jeito, gente, foi muito desafiador. Foi muito problema que deu. E à medida que as coisas iam se resolvendo, eu falei, Deus, é o Senhor mesmo que tá nisso. E quando você mandou para a equipe que o visto, né, estava na mão do Márcio, como é que foi a antes reação? eu tinha pedido o pessoal na segunda-feira, para a hora que o Márcio foi na entrevista, para todo mundo orar. Ia ser 2 horas. Eu falei, gente, ora aí, porque ele vai entrar lá para a entrevista, né? Vamos preparar o ambiente espiritual para ser tudo. E eu também lembro que eu tinha mandado uma mensagem para você, contando, né? Mas assim, na hora que ele mandou a mensagem, eu divulguei lá no grupo. O pessoal não acreditou, né? Só glória. Só glória. É verdade, Eu estou perguntando isso porque eu lembro um dia antes, eu encontrei com o Rivaí, na rua. Então agora você vai entrar, Rivaí, para contar pra gente, tá bom? Vamos trocar aqui. Eu encontrei com o Rivaí falou, Bia, pelo amor de Deus, ora, Bia, porque o Márcio tá lá, porque isso, porque aquilo, eles estão fazendo muitas perguntas e nós estamos todo mundo, estamos aflitos aqui, né? Então vamos lá, vamos escutar um pouquinho o Rivaí, né? Enquanto isso, pode trocar, enquanto isso eu vou falando com a Rê. O Rê, dentro desse, o maior desafio, né? Dentro da questão financeira, como é que eu vou dizer? Como que foi você lidar, porque você estava liderando a equipe, certo? Sim. Como que foi para você lidar com esse desafio diante da equipe? Então, a gente começou a fazer um encontro uma vez na semana, era toda quarta-feira, a gente tinha um encontro.
E a gente lá falava um pouquinho de tudo, né? E assim, eu deixava bem claro pro pessoal, cada um pega a sua matéria, que todo mundo esteja preparado. Eu falei, como se a gente fosse viajar. Eu disse, no mundo natural, ficava cada vez mais distante a questão financeira, mas vamos deixar tudo pronto, porque quem tem palavra, quem tem direcionamento, gente, vamos crer, né? E aí foi até um dia que a gente fez um encontro online, e aí a palavra que eu trouxe foi justamente para a gente se arrepender da incredulidade, porque chegou uma hora que a gente não acreditava mais que iria. Sim. Né? Porque na hora que a gente via o valor que a gente tinha e o valor das passagens, a gente falava, não tem como mais. E faltava um mês, faltava 20 dias. Eu falei, não tem como mais ir. Então, assim, a equipe ficou... Eu senti, né? E eles mesmos falavam, a gente acha que não vai dar e tal. E eu mesmo fiquei com aquele sentimento de incredulidade. E eu falei, gente, não. Aí, no momento desse encontro, o Márcio foi o único que em momento algum teve esse sentimento de incredulidade, né? Ele falou, não, eu tenho uma palavra, eu vou, Deus confirmou, e ele muito certo, ele estava muito convicto disso, mas todo mundo assim, um pouco, será que é o momento? Será que nós vamos conseguir mesmo? Oscilava, né? E aí teve um dia desse encontro que eu falei, não, gente, todo mundo aqui vão arrepender. E a palavra foi direcionada mesmo para a fé, e pedir perdão pela nossa incredulidade, porque no momento a gente estava incrédulo, a gente não acreditava mais que iria, sabe? E aí, para surpresa nossa, o Senhor fez um milagre. Rivaí. Ei, Rivas. Tudo bem? Joia. Fala um pouquinho de você, se apresente para a gente dar continuidade, por favor. Oi, gente, meu nome é Rivaí, sou aqui aluno do Carisma, no 4º período. E foi minha primeira missão, né? Minha primeira viagem de Carisma Missão, minha primeira vez viajando de avião. 15 horas para chegar lá, só Cristo na causa. E foi bom? Não, foi bênção. Não, eu acho que, eu pensei, né, quando você perguntou dos desafios, acho que para mim foi primeiro visto, né? Já pode falar do visto? Pode falar. Eu liguei, né? A Renata falou, gente, liga lá para ver algumas coisas e tal. Eu liguei e eu lembro que teve um japonês que me atendeu, né? Porque você que ia tirar o visto, era isso? Ou era tava entre eu e o Márcio, tá né? Bom. E aí eu liguei pra lá pra saber algumas coisas e tal, e eu lembro a frase que ficou lá que ele falou, que eu até compartilhei com o grupo, que foi, se não tem dinheiro, não viaja, né? Porque o nosso maior desafio era isso, né? De comprovar através das cartas, da onde que veio, e aí ele falou, se vocês não têm dinheiro, vocês não viajam. Aí eu lembro que eu desliguei, eu falei com o Miguel, eu falei, ó o capeta falando na boca desse homem, tá repreendido, não tem dinheiro, não viaja. Mas depois disso, aí eu falei com a Renata, não, gente, vamos continuar crendo, vamos orar, que o Senhor vai movimentar lá dentro. Aí tanto que ela ligou depois, aí veio, conversou com a menininha, a Iô de lá. Que nos auxiliou bastante. Do consulado. Isso, e aí tranquilizou a gente, né? Então a nossa oração até foi, nossa Deus, em nome de Jesus, que ele vai com a Iô, que ele encontra a Iô lá, que seja a Iô que... Mas aí, só te interrompendo, o Márcio foi muito sábio nesse momento. O que ele fez? Ele ligou lá de novo e ele pediu para eu atender ele no dia que ele fosse para o Rio de Janeiro. Porque ela foi uma facilitadora pra gente, ela ajudou muito. Então ele já deixou de paz, né, e aí ele já ligou e falou, tem como você me atender aqui na segunda, que ele já tinha agendado, né? Aí ela, não, pode vir, aí anotou o nome dele tudo. Aí já chegou lá, já foi direto nela. E foi uma bênção, né? Glória a Deus. Foi ela, né? Eu acho que o segundo desafio foi essa questão do avião. Que eu tinha medo mesmo. Medo de voar. E na hora que aquele trem subiu, que balançou, foi igual uma montanha-russa, eu falei, Jesus, segura. Porque a sensação aqui vai subindo, mas a sensação aqui parece que vai caindo. Eu falei, tá repreendido. Foi... Mas foi um medo vencido. Então, para avião, tá porque, tranquilo. Conta pra gente, a equipe foi e você e o Miguel foram separados. Isso, a gente foi separado, porque a gente comprou as passagens. O Miguel também é aluno do Carisma. Isso, tu está junto com a gente, né, no 4º período. Aí a gente foi por uma outra rota, né? Enquanto eles foram pela Emirates, a gente foi pelo Catar. Aí a gente desceu em Doha e não em Dubai. Né? São companhias que fazem o mesmo trajeto, mas em lugares diferentes. Tá. E como vocês compraram essa passagem? Como você fala? Não, porque foi diferente, né? Sim. Vamos falar do montante por enquanto, né? Tá. Você fala do recurso? Do recurso. Mas como vocês compraram essa passagem? Você fala através, como assim me explica? Através da agência? Empresa. Isso, sim. Teve o Pedro, amigo nosso aí, um irmão em Cristo, que ajudou a gente de uma maneira assim sobrenatural. Porque teve uma complicação na passagem. Nossa, foi incrível. Foi loucura, gente. A gente comprou a passagem por uma empresa, né, online. E aí comprou com um valor até bom, tal. Só que aí
A gente tava esperando chegar no nosso e-mail e quando a gente foi ver, a gente não comprou em Narita, a gente comprou em Aneda. Aneda. Só que não era o lugar que era pra gente Peraí, descer. traduz pra gente. Narita Então, é um aeroporto. São os aeroportos de Tóquio. Aonde o pastor ia buscar a gente era Narita. Só que a gente comprou em Aneda. Não era pra ter comprado em Aneda. E eu não vi o destino final. E depois que a Renata falou com a gente, eu falei, mentira. Beleza, só que aí não tinha liberado as passagens no sistema. E a gente foi ver. Falei, tá alguma coisa errada. Eu lembrei que eu tenho um amigo que trabalha nessa empresa. Eu liguei pra ele na hora, falei, olha, aconteceu isso. Ele tá assim, amigo, deixa eu olhar aqui. Ele olhou pra gente assim, na verdade, não foi nem computado, é como se eles não tivessem comprado. Faz o seguinte, manda mensagem pra tal menina que ela vai cancelar. Cancelou, o dinheiro voltou e a gente foi conversar com o Pedro, que foi esse amigo nosso. E o que ele fez? Ele conseguiu um valor assim, mais baixo do que a gente tinha comprado e dentro de Narita. Então a gente ia conseguir chegar, tanto que a gente chegou junto, tipo assim, nós chegamos juntos certinho. Ia chegar, tipo, 1 hora depois deles, né? Mas chegou certinho. O nosso voo atrasou, nós chegamos lá na mesa, a gente encontrou na alfândega lá, todo mundo, toda a equipe. Eu não acredito em coincidência. Eu também não, não. Eu acredito em Jesus-coincidência. Deus guiando tudo, gente. Deus colocou a mão sobre essa viagem. Com certeza. Né? Por isso, quando eu via vocês lá, e vocês estavam muito felizes lá, eu falava, meu Deus, esses meninos estão do outro lado do Japão, do outro lado do mundo. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E a compra das passagens foi outro problema, né, Bia? Porque a gente estava pesquisando, né? E a gente achou, pela Emirates, na época que a gente estava pesquisando, estava saindo mais barato. Porque a gente não podia fazer escala nos Estados Unidos, que ninguém que tinha visto americano ia demorar. Então a gente estava olhando a rota, ou pela Europa, ou ali, Catar, Dubai. E aí, a gente achava um valor da passagem na internet, e na hora que a gente ia comprar, o valor mudava. Estava em torno de quanto, Tava assim, oscilando, tava oscilando entre 11, 13 mil, 11 mil, 13 mil. Chegou a 16 mil. Chegou. Aí chegou, tinha dia que estava, dependendo da pesquisa e do lugar que a gente colocava para chegar, porque, na verdade, a gente tinha que chegar em Nagoya, né, que era o aeroporto mais perto da cidade. Só que como Nagoya a passagem estava muito caro, o pastor falou, pode descer em Tóquio que eu busco vocês. E em Tóquio a passagem estava mais barata. Mas mesmo em Tóquio, quando a gente fazia a busca, oscilava, dependia da companhia aérea. Eu lembro, desculpa, mas eu lembro quando chegou a 16. Renata me ligou desesperada. Bia, misericórdia, a gente não vai. 16 mil reais. Calma. Tava oscilando demais. E às vezes, aí teve um dia que a gente achou de 10.500 na Emirates. Sim. Eu falei, gente, é agora. Só que na hora que a gente entrava para preencher, aí na hora que a gente ia sair, já virava o valor. Ia para 12, 13 mil reais. Eu falei, gente, e aí ficou nesse desespero. Eu ligava para um, ligava para outro, aí a Tamires, não dá pra gente comprar assim. Vou ligar para uma amiga minha, que é de uma agência, vamos ver o que ela consegue pra gente, vamos mostrar que a gente achou na internet e vamos ver o que ela consegue pra gente. Foi onde ela conseguiu segurar o valor de... Pode falar? Não. Esse valor. E aí foi onde a gente conseguiu comprar 4 passagens. Mas aí eles foram e compraram a deles separado. Isso. Mas assim, gente, foi desesperador, porque você conseguir controlar com 6 pessoas. Gente, manda a foto do passaporte. Gente, em tal lugar tá tanto. E para conseguir acertar com todo mundo foi desafiador essa compra das passagens. Foi desafiador. E fala pra gente com relação ao fuso horário. Fuso horário? Gente, são 12 horas de diferença lá, né? E pra mim, pelo menos eu senti, eu fiquei 4 ou 5 dias sentindo a questão do fuso horário. Tanto que tinha dia lá que a gente ia dormir 5 horas da manhã. Pelo menos eu ficava assim, acordado, até conseguir vir o sono. Tanto lá no Japão, tanto aqui no Brasil. Então, deu uma diferença muito grande. E aí seu corpo sente, né? Sim. Você fica meio enjoado, meio estranho. Até o corpo acostumar com você tá num horário diferente, né? Porque enquanto que a gente tava indo dormir, lá a gente tá acordado em pleno dia, o sol rachando. E a temperatura forte demais, lá tava muito quente. E como que isso, assim, afetou o trabalho? Isso afetou o trabalho? O que você acha? O seu desempenho? Eu acho que não. A gente não teve que acostumar, né? Tem que acostumar. Rápido pra acostumar? Foi esses 4 dias, né? Mas aí, tipo assim, quando a gente, durante a semana, né? A gente não tinha atividades de dar aulas, essas coisas, né? Foi mais final de semana por causa da rotina do Japão. Que ele é um povo que trabalha muito, né? A carga horária lá é muito grande. Isso. Então, dia de semana a gente não conseguia ter contato com a igreja local.
Então a gente precisava, o final de semana chegar, sexta, sábado e domingo, que eram os dias que a gente conseguia ter contato com a galera da igreja e das aulas, das ministrações para eles, né? Então, dia de semana, o pastor levou a gente para conhecer a cidade, conhecer mais a cultura. E aí dentro do carro, né, muitos dormiam, não vou falar nomes, mas tinha gente aqui que só encostava, falava o quê? Já chegava no... Sabe o sono do justo? A pessoa encostava no carro e já dormia. E aí tinha um assunto, mó lá, a pessoa, é isso mesmo. Só levantava e falava isso e dormia de novo. Eu falava, meu Deus. Verdade. Então, tinha essa questão a gente, quando tava dentro do carro, a gente dormia, né? Porque tava ainda acostumando, mas depois ficou tranquilo. verdade. Conta pra gente, e vai a questão da realidade do Japão. Tá, é um povo bem... Eu vou falar das partes que eu vi, né? Tem os mais velhos, né? É um povo bem agarrado à cultura, pelo que eu percebi. É os que são mais, assim, em questão dos estrangeiros, com a cultura, eles são bem mais agarrados à cultura. E a gente entende, né? Porque nasceram ali e já tem muitos anos de vida arraigado em uma cultura pagã, em uma cultura, né? Que não é cristianizada. Então, eles têm essa cultura enraizada. Mas parece que o que eu vi, né? Os mais jovens parece que eles estão se abrindo, né? Por causa da globalização, tem acesso a TikTok, a Instagram. Parece que eles estão se abrindo ao mundo e não ficando enraizado à cultura deles. Então, o que eu percebi foi essa diferença, né, de idade. Os mais velhos, né? Eles estão bem mais agarrados a cultura, e os mais novos estão assim, se abrindo, né? E aí tinha parte do Japão, né? Onde que a gente ficou mesmo. Eles eram bem mais na deles, mas a gente foi em Osaka, né? Em Osaka, isso. Lá no Universal, em Osaka. Osaka. Osaka, isso. Osaka. Lá o povo é alegre, cumprimenta, tanto Aí que... é cidade grande. Né? aí no dia do aniversário da Rei, foi até uma criancinha cumprimentou, o povo deu parabéns, aquela coisa toda. Então eles foram mais, tipo assim, bem mais receptivo do que o povo mais onde que a gente ficou. É porque a gente ficou numa cidade, onde é a Lagoinha Japão, é uma cidade como se fosse um pouco mais do interior. Não foi na cidade grande, mas que ficava próximo à cidade grande. Então, era uma população mais velha, o pessoal mais tímido, mas foi bênção demais. Né? Agora, na cidade grande, aí é igual Foi cidade festa. grande, né? E qual a religião predominante lá? Lá é shintoísmo e tem o budismo. Shintoísmo é adoração, né, ao imperador. Então, o imperador lá, ele é só uma figura, ele não faz nada, ele não tem poder para nada. Mas eles pagam ele para manter essa tradição familiar. Então, o imperador agora, se ele morrer, quem assume é o filho dele e vai fazendo essa tradição, né? E o budismo são os ensinos de Budas, né? Então, que eles aprendem lá. E é algo que marcou um jovem que estava lá, fazendo sacrifício, né? Mantendo o fogo aceso, só que ele era um jovem. E já se dedicando a vida dele àquilo. E aí foi muito forte o Espírito Santo falando comigo. Ele tão jovem, ele já se dedica a isso, né? Imagina se toda a juventude brasileira, cristã, se dedicasse ao evangelho. Sim. Amém. É igual nós falamos na Conferência do Espírito Santo, né? Que alguns jovens se foram para o maoísmo, né? E eles falaram, o maoísmo nos dá sentido de vida. Como assim? Mao Tse Tung, né? O maoísmo nos dá sentido de vida. Como assim? O cristianismo não dá? O maoísmo nos dá uma causa para que viver e para que morrer. Peraí, o cristianismo, Jesus não nos dá? Claro que ele dá. Não é? Claro que ele dá. Nós, eu acho que como líderes, né, nós precisamos formar essa juventude. Sim. Trazer isso para eles. Ó, você tem uma causa para viver e para morrer. Porque se a gente não tem uma causa para que morrer, muito menos vamos ter para viver, né? Mas a gente precisa de ter isso. Isso que você falou foi muito bom. Muito, muito legal. Mas vamos continuar falando? Então vamos trocar agora, vamos chamar o Felipe. Obrigada, Amém. Rivas. Nada. Muito bom. Rê, você comemorou seu aniversário lá, né? Comemorei. E como é que foi? Foi surpresa, né? Foi no penúltimo dia, nós íamos vir embora no dia 3 de agosto, meu aniversário foi dia 2. E aí o pastor já tinha separado esse dia para a gente conhecer a cidade de Kyoto, que é uma cidade turística lá. E ele falou, eu vou levar vocês para Kyoto, depois para Osaka. E vai ser um dia de surpresa. E fomos de manhã para o templo em Kyoto, depois nós fomos para Osaka, aí a gente foi até no parque da Universal lá. E aí, no jantar, subimos pro Hard Rock e aí teve a surpresa de comemoração do aniversário. Gente, foi chique. incrível. Foi um dia, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Tudo. A equipe, os pastores que nos receberam, pastor Luiz Sato, pastora Thalita, assim, foi maravilhoso. Toda a recepção, não só na Lagoinha Japão, na Lagoinha Shizuoka também, do pastor Vini, da pastora Cris.
a igreja nos recebeu com muito carinho, eles estavam muito abertos. Então, assim, comemorar meu aniversário lá foi maravilhoso. Bom, Foi e muito- como que foi a equipe? E Felipe? Licença. Como foi a equipe? Gente, a Porque- equipe foi bênção demais. Quando você chegou para mim com as pessoas da equipe, eu falei, meu Deus do céu, o que vai dar nisso daqui? Porque são pessoas, assim, com personalidades completamente diferentes e alguns com personalidade forte. E eu falei, meu Deus, como que vai ficar aqui quase 17 dias, né? Todas essas pessoas na mesma casa. Mas, assim, para minha surpresa, em outras viagens eu já tinha ido, e assim, a gente sempre tem algum probleminha entre as equipes, sabe? Mas assim, nada, graças a Deus, nada que fosse necessário reportar para a liderança. Mas eu falei assim, Senhor, eu vou estar do outro lado do mundo, com 6 pessoas. Deus, em nome de Jesus, não deixa dar problema, não. E, gente, foi uma bênção. Foi, assim, uma bênção, uma bênção. As 6 pessoas que foram, graças a Deus, os meninos, assim, demais, nota 1000. Ai, essa viagem, por isso que eu falei, essa viagem foi especial. Foi muito bom, graças a Deus. Glória a Deus. Felipe, ei, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Se apresente aí pra gente, fala o que você faz, fala da sua esposa, né? Sim, sim. Meu nome é Felipe, eu sou casado com a Tamires. Nós dois somos ex-alunos, né, formados no Carisma, e nós lideramos um projeto, chama Projeto Tiago 127. É um braço do Carisma Missões. Legal, muito isso. bom. Felipe, nós vamos entrar na questão financeira, né, agora, né? Sim. Porque senão o pessoal vai ficar desesperado do outro lado, né? Verdade. Fala um pouquinho, como que foi, porque você, no caso, cada um levantou seu recurso. No seu caso, era Sim. você e a sua esposa. Sim, sim. Então, conta como que foi isso aí para vocês. Pegando um gancho, né, eu consegui entender o nome real, desafio. Porque, assim, no começo você perguntou aqui quais foram os desafios. Para mim, que sou empresário, assim, uma empresa pequena, trabalho por conta própria, casado, assim, pode parecer coisa boba, mas não é fácil deixar alguém que não tem experiência para gerenciar ali a empresa por esse tempo. E aí a parte financeira também realmente foi um grande desafio. Nós vendemos salgado na porta do Carisma, vendemos caldo de mandioca. O pessoal aí juntou todo mundo, fez uma ação para vender caldo de mandioca. E a gente via que os valores não batiam, não era assim. A gente tinha tanto trabalho para fazer, vender o salgado. E ali o lucro que tinha ali, a receita, talvez não compensava nem a gente sair de casa para ficar ali na porta do Carisma vendendo salgado. Mas a gente batalhou e teve fé. Assim, pode falar uma breve história? Eu falei a parte da fé aqui, eu falei, não posso me contradizer. Em 2018, quando eu entrei no Carisma, eu estava no segundo período, meu amigo Max estava do meu lado e falou assim, me presta seu caderno. Eu falei, tá, beleza. Prestei o caderno para ele foi escrever o Japão. Aí ele foi e me entregou o caderno. Falei, que isso, Japão? Nada a ver. E aí eu fiquei rindo, e foi um motivo de brincadeira, piada. Depois eu até pedi perdão para Deus, falei, Deus, me perdoe pela incredulidade. E assim, não sabia que essa palavra seria uma possível viagem para o Japão. E aí a questão do recurso foi... Teve um momento que eu cheguei a falar com a equipe, falei, gente, vamos mandar só a Renata? Ela é professora do Carisma. Vamos enviar só ela e tá bom? Porque, como ela falou, né, foi um pedido de socorro da igreja e assim, graças a Deus, Deus trouxe essa provisão da gente conseguir atender. Até a Conferência do Espírito Santo, agora vamos falar, né? Até a Conferência do Espírito Santo, assim, pessoalmente, você importa de falar quantos vocês tinham? Não. Você e Tamires, quantos vocês tinham, em termos de valor? Eu e a Tamires juntos, a gente fez rifa, vendemos caldo, juntos a gente tinha R$1.000. E aí eu falei assim, olha, talvez a gente inteira mais um pouquinho, não sei quantos que a equipe tem, a gente inteira mais um pouco do nosso trabalho, vamos dizer assim, né? Para poder conseguir. Só que estava impossível. Às vistas do homem estava impossível. Então vocês dois, até a Conferência do Espírito Santo, vocês dois tinham Sim. R$1.000. Sim. Ótimo. Quanto que estava a passagem na época? A passagem estava... Não, na época estava 14 mil. Ela oscilava muito, dependia do momento que a gente pesquisava.
A gente achou o mais barato, 10.900, aí é 11.500, Verdade, 12, 10.900. até 16. Aí Uhum. ficava oscilando aí ali Nossa. nesses valores. Aí, Joia, aí na Conferência do Espírito Santo, né? Vocês foram lá, subiram no altar e foram enviados. Sim. Teve a oração de envio. Como vocês se sentiram naquele momento? Tipo assim, meu Deus. Agora. Então, na verdade, essa oração eu e a Tamires não conseguimos ir. Mas teve um pastor que orou por nós enviando. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, ele tá orando aqui, ele tem mais fé do que eu. E eu não tava totalmente incrédulo da viagem. Consegui ir. Aí Eu até, só uma observação, eu até tinha te falado, né, Bia? Eu falei assim, Bia, a equipe tá longe, assim, a nossa situação na conferência, a equipe tá longe de conseguir o valor. É pra gente, você lembra? Eu falei assim, é pra gente subir, porque tava tão distante o valor real do que era necessário para passagem. Eu falei assim, é pra gente subir junto com a equipe Angola para ser enviado? Você vai subir e vocês vão receber oração de qual foi a data mesmo da Conferência do Espírito Santo? Não lembro. Lembra, Lucas? 8 e 9? Oito, Foi no 9. sábado, né, que foi a oração de Isso. envio. Então, quer dizer, 8 e 9, né, de junho. Aí vocês estavam com a viagem prevista para sair, A gente queria na primeira semana, a intenção era a primeira semana de julho. então tinha menos de um mês para Menos de um mês. levantar, É. no seu Terminar de- caso, é. 15 mil reais. Sim. Fora o valor de visto, Sim. fora todos, e um valor que você leva para alguma eventualidade que acontecer, né? Sim, sim. Então, assim, o valor era muito alto. Para a nossa realidade era muito alto. Aham. E para você era dobrado, né? Impossível. Você e a Foi, família. aos meus olhos era impossível. Então tá, e aí, depois da Conferência do Espírito Santo, o que aconteceu? Conta para nós. Sim, depois da experiência, depois da Conferência do Espírito Santo, teve o último recurso que a gente fez junto, eu e a Tamires ficamos no stand, vendendo pulseira, vendendo todo aquele material ali, e para mim ficou o sentimento de que realmente nós não iríamos. No dia que a gente comprou a passagem, o tanto que eu fiquei constrangido e pedi perdão para Deus, porque assim, a gente consegue ver uma situação, ele operar vários milagres e tratando com todo mundo, né? Igual a gente vê ali quando Jesus vai curar a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue toca nele. Então é um caminho só e vai diversas situações. Toca na vida de várias pessoas, Sim. né? Eu lembro direitinho que a Renata, você falou comigo, né, Bia? Acho que nós não vamos. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta, eu falei assim, quem da equipe tem palavra de Deus para ir? Porque, na verdade, a equipe eram 8. Sim. Né? Eram 8 pessoas. E aí eu falei, Rê, olha lá com eles, quem Deus disse que vai? Porque assim, entenda o que eu vou dizer. O ID é para todos, certo? Sim. Nós já temos o ID. Mas nós precisamos de algo, sabe, específico. Para aquele tempo, para aquele momento, sabe? Quando Paulo foi que estava querendo ir para Macedônia, né? O Espírito Santo falou, não vai. Então, às vezes tem momentos Não era o momento. que não é para a gente ir. E aí a Rê falou, olha, passou para mim, né? Essas pessoas têm palavra para ir, tem palavra de Deus. Eu falei, então vocês vão? Porque não tem como, gente. Se vocês têm palavra... Eu gostava de mandar mensagem para ela, porque ela estava numa fé, que eu falei, eu preciso entrar em contato com a Bia, porque eu preciso pegar essa fé para mim, Deus. Deus deu uma palavra, ele não é homem para que minta. É verdade. Sim. Então vocês vão. Então tá. E aí, o que aconteceu? Conta para nós. Quem vai contar? E aí, quer contar, Renata? Aí foi o seguinte, era mais ou menos, eu acho que já estava no dia 15 ou 16 de junho, 20 de junho mais ou menos. Já estava mais ou menos nessa data. E eu lembro que foi num domingo, eu tinha acabado de chegar da igreja, e eu falei, Senhor, falta 10 dias. Praticamente faltou 10 dias. E não tinha, Bia. E a gente tinha feito um caldo, ou não? Foi caldo de mandioca, a última ação foi um caldo de mandioca. E assim, a gente não teve muito sucesso no caldo. Então a gente ficou, sabe quando joga um balde de água fria? E aí ali no domingo eu tô, Senhor, e agora? Como que vai ser, Deus? E aí eu lembro que era 2:30 da tarde, mais ou menos, eu recebi uma mensagem. No domingo. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, tá disponível para conversar agora? Eu falei assim, posso falar. E me ligou. Ela falou, Rê, eu estava aqui orando ao Senhor e tô a noite inteira sendo incomodada com isso
e o Senhor me direcionou um valor para eu doar para a equipe do Japão. Aí eu falei, amém, glória a Deus. E tá, até então ela não tinha me falado valor. E aí ela foi me contar como que foi. O Senhor me tocou de madrugada, de manhã, na hora que eu acordei, o Senhor, eu fui orar e o Senhor falou, esse valor é do Japão. Reserva esse valor e doa para o Japão. E eu já fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tava ali orando. E aí o telefone, e aí a menina me liga. E eu falei, Senhor, eu não tô acreditando. Mas por que ela ia doar? Por que ela ia doar esse valor? Porque ela recebeu... Não, calma. Tá Calma, bom, eu vou contar. Aí, No começo você tava pedindo calma. e assim, Agora eu já fiquei muito feliz, sem saber o valor, sem saber de nada. E aí, na hora que ela me falou, olha, o valor X. Aí eu não acreditei. Eu falei, meu Deus Pode do céu. falar quanto? Posso falar? Pode, vai. Aí ela falou assim, eu vou doar para o Japão 50 mil reais. Gente, 50 mil Eu reais. falei, aí eu ainda falei assim, eu fiquei muito séria. Oh, Jesus. Aí eu pensei, você tem certeza? Eu ainda falei, você tem certeza? Aí ela falou assim, esse dinheiro não é meu. O Senhor falou que é do Japão. E ela tinha me contado a história que ela tinha recebido esse valor de herança da família dela, do pai. E aí ela falou, olha, o Senhor pediu para eu direcionar esse valor para o Japão. E aí ela foi contando como que foi. E eu sei que na hora que eu desliguei o telefone, eu comecei a tremer. Eu tremia tanto, eu não acreditava. Ela falou o valor. Eu não acreditei. Aí eu chamei minha mãe, porque minha mãe é parceira. Minha mãe é parceira de oração. Minha mãe, assim, eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, a minha mãe, é Deus. Deus já tinha dado a palavra, ele ia suprir. E a minha mãe falou assim, aí você tem... Aí ela falou assim, agora entra em contato. Ela liga para a Bia, conta para a Bia e conta para sua equipe, porque Deus fez milagre. E sabe quando você não acredita? E eu falei, fez milagre. Aí eu contei para você e aí eu fui e entrei em contato com o pessoal. Aí na hora que eu entrei em contato com o pessoal... Agora foi a reação, gente? Aê! Mas assim, ficou aquela sensação, meu Deus, a gente não tá acreditando. Foi uma sensação assim, meu Deus. Gente, foi milagre de Deus, foi milagre de Deus mesmo. E desde então a gente viveu vários milagres, a gente viu Deus abrindo as portas em várias situações. Até o último momento, até a chegada no aeroporto, desculpa te interromper, quando eu e a Tamira estava chegando, o Uber, a gente fica no Japão 15 dias, não tem como a gente entrar no Uber e falar de outro assunto. E aí o Uber, a gente começou a conversar, e aí eu contei para ele a história, nossa história do Japão, e aí ele falou, eu tenho Quando muito... vocês voltaram pro Brasil. Isso, quando a gente voltou do Brasil. Ele falou assim, eu tenho muito interesse em conhecer o Japão. E agora vocês me contando, eu fiquei mais interessado ainda e tal. Aí eu fui e falei, tem uma igreja lá, Lagoinha, Japão. Quando ele deixou a gente, falei assim, depois, quando você chegar em casa, segue no Instagram, Lagoinha, Japão. Ele falou, não, vou seguir agora. Então a gente contou toda essa história pra ele. Até o último minuto, no momento de entrar em casa, eu consegui ver vários milagres. Glória a Deus, gente. O que são 50 mil reais para Deus? Para Deus. E uma coisa, Bia, que eu lembro, sempre que eu mandava mensagem para você, me veio aqui agora, eu lembro que quando o Márcio foi tirar o visto, e eu falei, Bia, eu tinha contado o caso do rapaz, né, que tinha falado com a gente, se vocês não têm dinheiro, vocês não devem viajar. E aí a preocupação que veio, né, e eu lembro que você falou assim, não são eles que vão enviar vocês para o Japão. Você falou uma coisa parecida assim, é o Senhor que é o Senhor das nações. Não são eles, não vai ser o consulado que vai determinar se a equipe vai entrar ou não para o Japão. Porque o Senhor é o Senhor das nações. E aí eu guardei aquilo para mim. Eu falei, é o Senhor que é o Senhor das nações. Então, se ele tem um direcionamento específico para cada um aqui, para a gente pisar nesse tempo no Japão. E Bia, ele abriu a porta em tudo. Tinha coisa que a gente falou assim, gente, mas... Teve um momento que eu falei, mas já estava tudo preparado, sabe? Foi algo assim, foi milagre. Todos os dias a gente viu o milagre de Deus lá. A gente viu Deus. Eu não acredito nisso. Glória a Deus, gente. Nossa, a gente podia ficar aqui falando, né? Vem cá, gente, vem vocês dois para cá também. Vamos. Queria assim... Vocês podem... Lucas, se eles falarem alto, o microfone capta? O que vocês, cada um, dá rapidamente uma palavra que vocês poderiam deixar, porque, olha só, gente, Desafio Carisma, ele envia alunos, Rivaí é aluno, o Miguel, que foi com o Rivaí, também é aluno, Felipe, Márcio e Renata são ex-alunos, né? Então, se você é um ex-aluno, por exemplo, não sei o que fazer,
vem para o Carisma Missões, né? Vamos fazer missões juntos, tá? Amém. Mas eu queria que vocês deixassem uma palavra. Você pode deixar a palavra para os seus colegas, seus amigos, né, que estão estudando, vocês para os seus alunos, enfim, o que vier no seu coração aqui agora, olha para aquela câmera ali e fala um pouquinho. Eu quero ser a primeira. Gente, Deus continua fazendo milagres. Não, Os dons não cessaram, Deus continua fazendo muitos milagres. Gente, os primeiros podcasts que essa menina fez, ela não abria a boca. Olha o milagre. Verdade. Glória a Deus, gente. Vai lá. Deus continua trabalhando na gente, tem feito milagres. Eu tenho experimentado isso na minha caminhada no Carisma Missões. Mas se tem uma palavra para mim que resumiu essa viagem para o Japão, é que Deus faz milagres. E assim, e visíveis e palpáveis. Nós vimos isso assim a todo instante, desde da preparação até a nossa volta. Foi um milagre. Foi uma viagem de milagres. Louvado seja o Senhor. Amém. Uma palavra que eu quero deixar aqui bem breve é a nossa questão da fé. Que a gente possa ter fé e acreditar nas promessas do Senhor. Amém. E vai, você fala bem alto para o microfone do Felipe captar aí. Ok. Acho que a palavra que eu vou deixar, o que o Márcio falou, né? O mesmo Deus que dá a visão é o Deus que vai dar a provisão. Então, Amém. você está aí no primeiro, segundo, né? A partir do segundo, você que está no segundo, terceiro, quarto período, quer tentar entrar no desafio e tem medo por causa de recurso, a gente sabe que carismático sempre tem essa questão do recurso. Entenda uma coisa, o Senhor é dono do recurso. Amém. E quando ele dá uma palavra, ele vai mandar tudo que precisar, ele vai alinhar corações. Tem uma palavra em Amém. Provérbios que fala que o coração do rei está na mão de Deus. E ele inclina para onde ele quer. Então, quando ele quer, ele vai inclinar o coração de qualquer pessoa para que você seja enviado. Riva, é interessante, e não só para quem quer fazer parte do desafio Carisma, mas quem veio com uma palavra para Sim. estudar no Carisma e está passando momentos difíceis. Se Deus te deu a palavra, Ele vai suprir, Ele vai né? permanecer. Glória a Deus. Márcio. Então, a minha palavra é obediência. Obedeça à direção de Deus. Amém. E você que é ex-aluno, como eu, como a Renata, como o Felipe, obedeça. Às vezes Deus já te deu uma direção, uma palavra específica, mas muitas vezes você está agarrado no emprego, né? Um emprego, não, eu tenho uma faculdade, eu tenho um emprego, mas não, tem uma palavra queimando no seu coração. Obedeça à direção de Deus, que você vai viver grandes coisas, promessas, direções de Deus específicas na sua vida. Essa palavra de Deus para o seu coração. Gente, vocês veem, meu Deus. Ai, eu fico emocionada. Bem, eu posso falar só mais um Claro. pouquinho? Agora eu não quero parar de falar, né? Teve a dificuldade no primeiro podcast. É que, assim, o Japão está carente de ensino, está carente de missionários. E, assim, eu quero despertar vocês, alunos, talvez vocês já tenham até uma palavra específica para o Japão. É urgente. É urgente. É a palavra que... É o que nós percebemos lá. Eles estão sedentos por ensino, pela palavra, e poucos são os trabalhadores lá, numa cultura completamente diferente, onde o shintoísmo, o budismo é praticamente toda a população. Então lá estão carentes de trabalhadores, de missionários. Então, se você já tem essa palavra no coração, que você esteja com o coração aberto, seja aperfeiçoado, e não desvie esse foco para que você seja enviado para lá, porque o Japão está precisando. Não só o Japão, como muitos outros lugares do mundo também, mas como a gente teve essa experiência específica lá, eles estão carentes de missionários, eles estão carentes de ajuda lá. Né? Então, você que é aluno, eu quero encorajar você a vir participar conosco do Desafio Carisma para o Japão. E nós teremos a equipe novamente, hein, Em gente? nome de Jesus. Vamos aguardar o que Deus vai fazer. Amém. Gente, sem palavras, né? Obrigada, né? Obrigada não só por estarem aqui, mas por confiar no Carisma Missões, por fazer parte de tudo isso, né? Nós aí que já estamos trabalhando juntos há muito tempo, Deus tem feito grandes coisas. Amém. A gente fica até constrangido, né? Em ver o que Deus tem feito. Tem que ser, Né? é verdade. Gente, então para você que ficou até agora com a gente, obrigado. Espero mesmo que Deus tenha falado ao seu coração. Tenha fé. Tenha fé no Senhor. Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast Carisma Missões Global. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.